Desde já, muito obrigado, Wesley, por esse lindo louvor, que nos ensina que o nosso valor é porque nós temos o Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo está em nós, então o mundo pode ver o caráter de Deus implantado em nós. E é por isso que nós temos um valor grande diante de Deus. Porque quando Ele olha para nós, Ele não enxerga o Gabriel, Ele não enxerga o Wesley, a Luana, a Camila. Quando Deus olha para cada um de nós, quem Ele vê? O Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos valor diante de Deus. E desde já eu quero agradecer a presença de todos. Eu sei que hoje é um dia desafiador, primeiro por conta da labuta. Há muitos aqui que trabalham, aqui também há donas de casa, também por conta do tempo, da chuva, mas louvado seja Deus porque você escolheu estar no melhor lugar do mundo. E eu espero que esta palavra venha enriquecê-lo de uma tal forma que você cresça no conhecimento de Deus. Ontem nós vimos acerca da importância dos servos de Deus, dos filhos de Deus, cuidarem da sua saúde. Vimos que o cristianismo está mais do que preocupado com a sua espiritualidade. O cristianismo ele está preocupado com o ser humano por inteiro. E ontem nós vimos que a nossa sociedade, principalmente a nação brasileira, é uma nação que dá pouca importância para a saúde. E ontem nós vimos que a Bíblia, ela estabelece um plano para que nós não venhamos, mesmo estando nesse mundo de pecado, viver uma vida doente. Porque o nosso corpo, ele é o templo de quem? Do Espírito Santo. E por que nós precisamos cuidar do nosso corpo? Por dois motivos. Primeiro, porque se eu não cuidar do meu corpo, Deus vai fazer o que comigo? Deus vai destruir. Segundo motivo que eu devo cuidar do meu corpo, diz 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, e por ele ser o templo do Espírito Santo, é o motivo pelo qual o Filho de Deus morreu em nosso lugar. Portanto, precisamos glorificar a Deus em nosso corpo, porque eu devo zelar do meu corpo, zelar da minha saúde, porque o meu corpo, o seu corpo, foi a causa da morte do Filho de Deus. Mas, neste exato momento, eu quero trabalhar esse tema, mordomos de Deus em um mundo consumista. E vocês vão perceber como que a Bíblia também trabalha acerca das finanças. Bom, meus queridos, vivemos em uma sociedade consumista. E isso tem afetado a religião. Mas será que esta característica pertence à religião deste século? Como era a religião nos tempos de Cristo? E como Cristo lidou com uma religião que era altamente consumista? Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Nós iremos ler dos versos 15 a 19. Através desse texto, você irá perceber uma sociedade consumista e uma religião pautada no dinheiro, em extorquir o povo. E veja como Cristo lidou com esta religião. Antes de lermos, eu quero agradecer a presença da Dona Deusa. Desde já agradeço pela sua presença, você é uma pessoa querida entre nós, especial. E também a presença da nossa querida Evelyn. Sentimos sua falta ontem, tá bom? E desde já muito obrigado por você estar aqui conosco.
Marcos capítulo 11, versos 15. Diz a palavra do Senhor: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, ou seja, Jesus entrou no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio para o templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Quem eram os escribas e os fariseus? Os fariseus era a elite religiosa da época de Cristo, eram os pastores da época de Cristo. Eles eram responsáveis por ensinar as Escrituras. Eles ensinavam as Escrituras para o povo judeu. E os escribas, eles eram responsáveis por escreverem a Bíblia. E é por isso que nós temos muitos manuscritos, principalmente dos livros dos profetas. Mas note, a Bíblia diz que em um dado momento, em um exato momento, Jesus entra no templo e ele se depara com um comércio. Quando você vai ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, traz algo que Marcos não traz. A Bíblia diz que quando Cristo viu o comércio dentro do templo e ele viu que a religião da época estava sendo usada para extorquir o povo, a Bíblia diz que Jesus se encheu de fúria, porque haviam pessoas pobres. E a culpa era de quem? Dos líderes religiosos, porque eles roubavam o povo. E a Bíblia diz que Jesus se encheu de fúria a tal ponto que ele pegou 2 cordas e ele expulsou todos aqueles que estavam vendendo coisas dentro do templo. E é interessante como Jesus, ele utiliza das Escrituras para mostrar que aquilo que ele estava fazendo era verdadeiro e que apontava para o Messias. Quando a multidão viu esta atitude vindo da parte de Cristo, eles entenderam o recado. Esse é o Messias. Este é aquele que não apenas vai nos livrar dos romanos, mas daqueles que nos roubam diariamente, daqueles que utilizam da religião para roubar o povo, para obter favor, riquezas à custa do pobre. E qual o texto que Cristo utiliza para defender o ato que ele estava fazendo naquele momento? Versículo 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Então, para que servia a religião? Para conectar o ser humano com Deus. Mas os religiosos estavam usando a religião para se beneficiarem acima do povo, à custa do povo. E por conta desse ato de Cristo, versículo 18, acompanhe comigo, Marcos capítulo 11, versículo 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Porque os escribas e os fariseus procuravam um modo de tirar a vida de Jesus. Porque Jesus, ele expôs o pecado. E quando você expõe o pecado,
quem está no erro se aborrece com a verdade. Quem está no erro não aceita a verdade. Quem está no erro abomina a verdade. E é por isso que os sacerdotes e os escribas queriam matar Cristo. Porque Cristo denunciou o comércio ilegal dentro da casa de Deus. E, meus queridos, sempre quando nós tratamos acerca de dízimos e ofertas, nós estamos tratando de um assunto espinhoso. Por quê? Porque há muitos pastores em nossos dias que veem igrejas como grandes negócios. Eu não preciso ir muito longe. Vocês conhecem muitos exemplos de pastores que utilizam da religião para se enriquecerem. Nós vivemos em uma época onde pastores ficam indecisos. Eu prego o evangelho ou eu utilizo as sagradas escrituras para se enriquecer? E aí nós nos deparamos com a grande corrupção no meio cristão. Isso me deixa chocado, porque essa corrupção deveria estar apenas em Brasília, mas a corrupção afetou principalmente o cristianismo. E é por isso que muitas vezes a religião cristã, principalmente a religião evangélica, a igreja evangélica, não é levada tão a sério em nossos dias, por conta da corrupção. Ou seja, líderes religiosos utilizando da religião para se enriquecerem à custa do povo. Mas quando vamos para as Escrituras, a primeira coisa que precisamos ter em mente é o seguinte: a quem pertence o universo? Salmos 24, versículo 1: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Tudo que você tem não pertence a ti. Roupa, carro, emprego, escola, qualquer coisa que você tenha não pertence a você. Mas de acordo com o salmista, ele vai dizer que tudo que há no mundo e principalmente os habitantes pertencem a quem? Ao Senhor, a Adonai, ao Deus Todo-Poderoso. E graças a quem nós obtemos os nossos bens? Deuteronômio capítulo 8, versos 17 a 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá forças para adquirires as riquezas. A Bíblia, ela é categórica em dizer o seguinte: olha, tudo que você tem não pertence a você. Tudo que você conquistou debaixo da graça. E é interessante que muitas vezes, quando as pessoas vão contar um pouco das suas histórias, principalmente histórias de superação, o que as pessoas dizem? Se não fosse pelo meu desempenho, pelo meu esforço, pelo meu intelecto, por isso, aquilo, eu jamais teria conquistado. Meus queridos, se não fosse Deus, você poderia ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você poderia ser a pessoa mais capacitada do mundo. Você poderia se destacar em questões de dons e talentos, mas se não fosse Deus, você não iria ter absolutamente nada. Meus queridos, a Bíblia, quando ela enfatiza acerca do dízimo, porque é uma ferramenta que Deus usa para quebrar o quê? Por que Deus utiliza o dízimo? Porque o dízimo é uma ferramenta para quebrar o nosso orgulho e também a avareza. Você é uma pessoa orgulhosa? Mesmo que você diga, eu não sou uma pessoa orgulhosa,
você é. Até quando você diz o seguinte, olha, eu vou contar um testemunho aqui, mas não é para me exaltar. Dentro de si, você está querendo exaltação, porque a sua natureza é má. Sua natureza requer o quê? Reconhecimento. E é por isso que Deus deseja quebrar o nosso orgulho e também a nossa avareza. Meus queridos, tudo aquilo que nós adquirimos, que parte de nossas entradas pertence ao Eterno. Levítico 30, versículo 32. Mas todos os dízimos da terra, ou sejam, da semente da terra, ou sejam, das frutas das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Todos os dízimos do gado ou do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Então, de acordo com o Eterno, tudo aquilo que nós adquirimos, ele requer uma porcentagem de 10%. A 10ª parte de tudo aquilo que eu ganho, Deus requer que eu entregue aonde? Para a obra dele, para as coisas de Deus. E é por isso que o texto diz, a 10ª parte será santa ao Senhor. E isso revela muito, principalmente quando nós vamos comparar esse texto com o Salmo 24. Porque o Salmo 24 diz o seguinte, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então Deus era para pedir daquilo que nós adquirimos, tudo. Mas veja como Deus ele é humilde. Ele pede apenas a 10ª parte. 10%. E a maior parte fica com quem? Conosco. Então, meus queridos, o dízimo serve para quebrar o nosso orgulho. No Novo Testamento, Jesus aprovou o sistema de dízimo. Vejamos, Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas não esquecendo aquelas. Em outras palavras, qual o contexto de Mateus capítulo 23? Aqui Cristo está criticando os fariseus, porque eles eram hipócritas. E por que eles eram hipócritas? Porque eles dizimavam, mas eles desprezavam o juízo, a misericórdia e a fé. Mas note, aqui Cristo não está criticando o ato de dizimar. Cristo está criticando o seguinte: são aqueles cristãos que levam aquilo que pertence a Deus para o templo, mas não têm uma vida santa e piedosa. Para Deus, o dízimo não vale nada. É melhor você não dizimar do que você dizimar e viver na prática do pecado. Mas uma coisa é fato. Cristo, ele via com bons olhos os dízimos. Por quê? Porque o dízimo serve para trabalhar com o ser humano. O que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e ofertas? Daqueles que não contribuem com suas riquezas, com aquilo que ganham, é a 10ª parte. O que Deus diz sobre estes que não contribuem com a obra dele? Malaquias 3, 8, 9. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então, quando eu não dizimo,
quando eu não oferto, o que é que eu estou fazendo? Como que Deus me enxerga, meus queridos? Como ladrão? Como aquele que está se apropriando de algo que não pertence. Então, suponhamos, você ganha R$100 e o dízimo é o quê? É a 10ª parte, é o 10%. Quanto que você vai tirar para Deus? O certo era você, se Deus fosse outro, o certo era para você ficar com 10 e você entregar 90. Mas ele pede apenas R$10 e você fica com a parte maior. E se você não é fiel nos dízimos e nas ofertas, de acordo com Malaquias 3:8-9, sendo que fidelidade não se resume nisso, porque fidelidade aqui está dentro do contexto de fidelidade, uma pessoa que vive uma vida de fidelidade, ele não rouba a Deus. Ele contribui com a obra do Senhor. Ageu capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Ageu vive no mesmo período do profeta Malaquias, um pouquinho antes do profeta Malaquias. Ele foi chamado primeiro, depois Malaquias. E dentro do contexto onde o povo não estava contribuindo com seus dízimos e ofertas, Ageu questiona: tendes semeado muito e recolhido pouco? Comeis, mas não chega a fartar-vos? Bebeis, mas não dá para saciar-vos? Vestivos, mas ninguém se aquece? E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo em saquetel furado? Ou seja, sabe por que vocês não prosperam? Porque vocês estão me roubando. E é por isso que muitos não têm sido prósperos em nossos dias. Porque muitos não são abençoados por Deus. Porque essas pessoas, eles têm roubado a Deus nos dízimos e nas ofertas. Em que empregado o dízimo? 1 Coríntios 9, 13-14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Então, a quem é destinado o dízimo? É para o sustento de quem? Daqueles que pregam o Evangelho. Ou seja, pastores, missionários, aqueles que devem dedicar 24 horas do seu dia para a pregação do Evangelho. E é por isso que Paulo vai dizer que aqueles que vivem, aqueles que anunciam o Evangelho, eles devem ser sustentados pelos membros. Ou seja, meus queridos, em outras palavras, os dízimos, que é a 10ª porcentagem, ele é destinado para sustentar aqueles que pregam o Evangelho. Enquanto as ofertas são ofertas voluntárias, que não têm um valor estipulado, ou seja, está de acordo com aquilo que você quer dar, com a gratidão que você tem no coração, não tem porcentagem estipulada, é de acordo com o coração e ajuda na manutenção da igreja local, a ajudar os pobres e necessitados. E as ofertas servem para pagar a luz da igreja, porque a igreja não recebe isso aqui de graça, para manutenção da igreja local, para ajudar os pobres e os necessitados. Qual é a bênção que Deus promete àqueles que são
fiéis, aqueles que não roubam a Deus. Malaquias 3:10, trazei todos o quê? Trazei todos os aonde? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, todos aqueles que levam os dízimos à casa do tesouro, eles são abençoados por Deus. A bênção de Deus está sobre eles. E é por isso que o desejo de Deus nesta noite é que venhamos ser pessoas fiéis a Ele, devolvendo aquilo que pertence a Ele. E o que pertence a Deus? Os dízimos e as ofertas. Caso contrário, você estará roubando a Deus e você estará debaixo de maldição. Meus queridos, talvez alguém pergunte, mas Gabriel, e se a denominação que eu faço parte tem utilizado a religião, da denominação, da religiosidade para extorquir o povo? O que eu devo fazer? Denuncie. Ah, Gabriel, mas é pastor, não toquei nos ungidos. Não tem dessa, meus queridos. Porque a mesma maldição que recai sobre aqueles que não dizimam, também recai sobre aqueles que roubam os irmãos. E saia dessa denominação e procure uma denominação que faça um bom uso dos dízimos e das ofertas. E eu louvo a Deus porque esta igreja, ela sabe utilizar corretamente, de acordo com as Escrituras, os dízimos e as ofertas. Os dízimos que são depositados na salva são utilizados para sustentar pastores e missionários. Principalmente missionários que estão na Coreia do Norte, que estão na janela 1040, que são lugares onde o evangelho é proibido. Então, quando você contribui com o seu dízimo a esta igreja, você está ajudando principalmente esses irmãos que estão sendo perseguidos. E esta igreja usa as ofertas para ajudar na manutenção, na pintura, nos recursos necessários para deixar a igreja mais confortável e também para ajudar os pobres e os necessitados. Meus queridos, que Deus nos ajude a não sermos uma sociedade consumista, egoísta, mas que possamos ser liberais. E o que eu digo com liberais? Liberalidade. É quando você não é mesquinho, mas você utiliza os seus recursos para o avanço do reino dos céus. Nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem musical e que você seja fiel. Este é o apelo de Deus nessa noite. Amém.